Olá, então, estamos aqui agora para a aula sobre gestão de pessoas. E quando falamos de gestão de pessoas na área da saúde, ainda é um desafio maior, né? Porque nós estamos falando de gestão de pessoas na qual trabalha numa área que já é difícil, né? Já tem ali uma natureza difícil, né? Trabalhar na saúde. Até porque o público da saúde não é um público tão fácil, muitas vezes chega lá com sofrimentos, né? E aí a gente tem que absorver ali como profissional de saúde, absorver essa demanda. Gestão de pessoas também, para muitos, pode ser administração de recursos humanos, pode ser gestão com pessoas. Então, independente da forma que você aprendeu ou você já ouviu falar, nós estamos falando do mesmo assunto. Inclusive, é um assunto muito amplo, é um desafio muito grande falar sobre gestão de pessoas, porque tem inclusive faculdade específica para gestão de pessoas, pós-graduação sobre gestão de pessoas, especializações. Então nós vamos estar fazendo pequenos comentários sobre isso aqui, né, porque não dá para se aprofundar tanto nesse assunto, né? Precisaria de muitas aulas aqui, como eu falei, existe até faculdade para isso. Mas vamos comentar algumas coisinhas pertinentes aqui. Para a gente falar de gestão de pessoas, nós temos que falar que dentro da gestão de pessoas existem alguns pilares, né, que possuem ali, que dão sustentação a esse tema gestão de pessoa. Por quê? É um tema complexo, né? E esses pilares também são complexos. Então nós vamos falar sobre alguns, né? Não tem tempo para falar sobre todos aqui, nós vamos falar sobre alguns. Então a primeira coisa, o primeiro pilar de gestão de pessoas é a motivação. A motivação é o primeiro passo ali para que realmente faça ali a gestão de pessoal, mas você como gerente pode até falar assim, poxa, mas eu sou o primeiro que tem que me motivar, e é verdade. O gerente tem que ser o primeiro a estar motivado para querer motivar outras pessoas, e é aí que torna também a responsabilidade maior, né? Porque não é fácil se automotivar. Você como gerente também faz parte do quadro de pessoal, né? Acima de você, possivelmente vai estar lá alguém da Secretaria de Saúde que não está ligado diretamente a você. Então você está ali, de certo modo, quase que sozinho dentro da unidade, como no seu cargo, você tendo que trazer, fazendo motivar outras pessoas. Então, como gerente, o primeiro passo é que você vai ter que fazer isso, conhecer, saber qual que é o seu objetivo ali dentro do trabalho, qual que é o seu motivo, sua razão de estar ali. E tentar de algum modo entender, eu estou motivado para o trabalho? Se não, vai ter que procurar modos, né? Então, para que você encontre modos para você, você pode usar o que você usa para você, as técnicas que você usa para os seus subordinados, né, para os seus funcionários. Então, primeira coisa, é descobrir os pontos de motivação, né? Então, ou falta de motivação, porque quando a gente fala em motivação, a falta de motivação é algo bem, assim, bem crítico dentro de uma unidade. Então, qual que é, primeiro, o propósito da sua unidade, né? O propósito da sua equipe? Então, sua unidade tem um propósito, você, como gerente, já pensou o que é importante ali dentro da unidade? Porque a gente não está falando aqui de motivação no quesito financeiro, no quesito de benefícios, porque não é um assunto que cabe ao gerente, né? Porque isso é um assunto para outras instâncias. Mas a gente está falando de motivação com relação ao trabalho, né? A forma de trabalhar, a vontade de estar ali no dia a dia. Então, qual que é o propósito? A primeira coisa é descobrir o propósito. O que muitas vezes causa desmotivação no funcionário é justamente isso. Não ter um propósito de trabalho, trabalhar no automático e todo dia eu bato ponto, faço a mesma coisa todo dia, cria uma rotina, você perde a motivação pelo trabalho com o tempo. Mas quando se tem um propósito no trabalho, o porquê de estar ali, um objetivo, já começa a criar um gás, né? Uma renovação ali, realmente, não, eu preciso chegar em tal ponto, né? Então você tem que, como gerente, primeira coisa, entender, conhecer sua unidade, claro, né? A maioria conhece. Vamos usar então alguns pontos, né? Estabelecer, por exemplo, diretrizes, metas, né? Saber qual que é a razão de existir da unidade, e aí é onde você precisa conhecer os indicadores da sua unidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Mortalidade infantil. Você conhece a sua taxa de mortalidade da sua unidade? Porque normalmente é divulgada a taxa de mortalidade do município. Você vê lá, o município ele está muito bem na questão da mortalidade ou não, meu município não está bem. Você conhece essa taxa? Você sabe como que chega para chegar no índice de mortalidade infantil?
E você sabe se sua unidade está de acordo com aquele indicador que o município está mostrando, porque você pode ser a unidade que esteja puxando o indicador para cima. Ou você pode ser a unidade que está puxando o indicador para baixo. Mas se você é uma unidade que tem uma alta taxa de mortalidade, você vai verificar, puxa, a minha unidade tem uma taxa de mortalidade alta de acordo com a população que eu tenho aqui. Pega esse indicador negativo e faça com que sua equipe crie um objetivo de tornar isso positivo, que diminua a taxa de mortalidade infantil da sua unidade, ou que vocês aumentem o índice de vacina da unidade. Como que será que está aí o seu índice de vacinação dentro da unidade? Está indo bem? Vocês têm uma taxa boa de vacinação, de cobertura vacinal? Então procure saber suas características, seus indicadores. Sua unidade tem muitas reclamações na ouvidoria? Se tem, vamos procurar fazer com que a sua unidade seja a que tenha menor número de reclamações. Então você tem N possibilidades aí de saber, descobrir o que acontece dentro da sua unidade, trazer fatores negativos para que sua equipe queira mudar esses indicadores, que seja positivo. E aí já começa a criar ali um fator motivacional, porque você começa a querer mudar aspectos negativos para aspectos positivos. E aí o primeiro passo também, outro passo na verdade, para que você conheça a sua unidade também, para que você consiga motivar seus funcionários, é que você tem que dar escuta para eles. Se você não conhece os seus funcionários, se você não conversa com eles, se você não dá um retorno do que eles querem, do que eles te falam, você não vai conseguir nunca motivá-los. Então um passo muito importante é justamente ter essa escuta, dar a escuta ao funcionário, dar o retorno dos anseios que muitas vezes chega para você. Não deixe isso passar. É uma forma de motivar a equipe também, a comunicação. O assunto comunicação nós vamos até falar sobre reunião depois. Mas esses passos chegam num outro pilar, que é qual? O pilar da liderança. O gerente, ele é um líder, de certo modo. Ele tem que praticar uma liderança dentro da unidade. Os profissionais têm que enxergar o gerente como líder ali dentro da unidade. Porque o líder que vai estimular a equipe a alcançar esses propósitos. Então você como gerente vai estar estimulando a equipe, nós vamos alcançar os indicadores, nós vamos chegar lá, nós vamos ser a melhor unidade, nós vamos ser referência em alguma coisa. Em qualquer coisa que seja, procure que a sua unidade seja referência em algo, que ela seja diferente dentro do município. Então procure ter um bom relacionamento com sua equipe, claro que eu sei que a maioria tem, mas é importante ter essa boa relação, olhar humanizado para os profissionais e essa boa comunicação. E aí nós chegamos no quê? No outro pilar, comunicação. Então o que muitas vezes a deficiência de muitas unidades é justamente a comunicação. É não ter a conversa, não ter o retorno. Então, e através da comunicação, quando você tem uma boa comunicação com sua equipe, você descobre até talentos dentro da unidade. Talentos em todos os sentidos, de uma pessoa que conhece muito bem sobre determinado assunto e pode passar esse conhecimento para outras pessoas, que aí a gente entra aí no estímulo à educação permanente, mais uma vez, ou o talento de um determinado grupo que sabe fazer um bom trabalho em grupo, ou uma parte das pessoas que entenda sobre uma atividade cultural que seria importante apresentar para a unidade, apresentar para os pacientes da unidade. Então isso você só vai conseguir através da comunicação, que aí você descobre esses talentos, e faz com que a equipe também se motive a fazer coisas diferentes, não ficar só na mesmice ali do dia a dia. Tenha cuidados com os ruídos de comunicação, Então quando a gente não faz uma boa comunicação, surgem ruídos. E é importante que você tenha as conversas individuais com seus funcionários. Conheça seu funcionário já desde o início, é importante, algo muito importante. O funcionário chegou para trabalhar, conheça esse funcionário, converse com ele individualmente, Pergunte um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre a trajetória. É importante porque ele também vai te conhecer, ele vai te conhecer um lado humano também ali do gerente, de primeira, aquela boa primeira impressão. Então não deixe passar essa oportunidade. Essa primeira oportunidade é muito importante. Pode ser que você tenha entrado na unidade já estavam lá todos os funcionários, mas em algum momento vai chegar algum funcionário novo. E mesmo aqueles que já estavam trabalhando, também procure conhecê-los. Traga eles ali para você. Para que você fale um pouquinho sobre você também, mostre o quanto humano você é também. E você também vai conhecer um pouquinho mais de cada um.
E aí é onde você vai tirando ali informações importantes e aprendendo, né? O mais importante é que a gente aprenda com cada um deles. Existem, né? A gente falou aqui sobre a questão da comunicação, nós vamos falar também sobre não só essa comunicação individual, mas reunião de equipe, que é a aula seguinte, nós vamos falar sobre reunião de equipe, porque existem outros pilares também aí sobre essa gestão de pessoas, como eu falei, é um assunto muito amplo, muito complexo. Eu vou deixar alguns links de leitura de apoio aqui na descrição, para que se você quiser saber um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, e você também que quiser deixar comentários, dicas também aí nos comentários, fiquem à vontade, né? Sejam todos aí, estejam à vontade para fazer, para contribuir aqui com os demais que também assistem. Então eu já peço agora, desde já que você se inscreva nesse canal, você que está acompanhando as aulas. Mais uma vez, deixe lá suas sugestões nos comentários. Se você não assistiu a aula anterior, que foi sobre as atribuições do gerente, eu vou deixar aqui o link, né? Então você já pode clicar aí para assistir as atribuições do gerente, e do outro lado você já pode clicar na próxima aula que nós vamos falar sobre reunião de equipe. Então clica aí para a gente ir para a próxima aula, te aguardo lá. Até!